O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus instrui os seus discípulos sobre a oração. Ele diz que quando orarem, não façam como os pagãos, que usam muitas palavras e pensam que serão ouvidos por muitas palavras que eles dizem. No Evangelho de ontem, Jesus dizia que quando nós orarmos, não façamos como os fariseus, que oram nas praças públicas para parecerem piedosos e serem louvados, admirados pelos homens, pelas outras pessoas. Portanto, não se deve orar para aparecer, não se deve orar como os pagãos, mas se deve orar com a confiança de filhos que se colocam diante do Pai, como o próprio Jesus fazia. Jesus se retirava em oração e ficava a sós com o Pai. Portanto, a oração deve ser este encontro com o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Conta-se que um jovem estava apaixonado por uma moça, e onde ele ia falava sobre esta moça, sobre a sua beleza, sobre as suas virtudes. E todos já a conheciam por essa descrição que este jovem fazia a respeito dela, e que tinha intenção de casar com ela. Passou algum tempo, este jovem não falou mais sobre esta moça, e perguntaram: mas o que aconteceu? Tu não falavas tanto a respeito daquela moça que pretendias casar com ela? Ele disse: não casei com ela. Por quê? Porque enquanto eu falava sobre ela, existia um outro que conversava com ela, que estava perto dela. O que quer dizer isso?
que tem a ver com oração é que nós podemos falar muito a respeito de Deus, até pregar, como estou fazendo a respeito de Deus, exaltar a Deus com palavras, mas não estar em comunhão com Deus, não colocar-se diante dele, não ter esse relacionamento de amor, de amizade com Deus. E a oração é justamente isso, não é falar de Deus, mas é ter esse relacionamento com Deus. Eu sou filho, Ele é meu Pai. Estabelecer esta comunhão, esta amizade, esta intimidade, que é feita de diálogo e também de silêncio e de escuta. A oração é tudo isso. É assim que Jesus fazia. E este encontro com o Senhor deve transformar também o meu coração, o meu modo de ver as coisas e de relacionar-me com elas, o modo de olhar os meus irmãos e de relacionar-me com eles. Porque a primeira palavra que Jesus coloca em nossa boca para rezarmos é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Portanto, Deus é muito próximo de nós, aliás, está em comunhão com nós. Não é o Deus dos pagãos que está distante, um Deus que ameaça, um Deus que se vinga. O nosso Deus é Pai. Se é Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele pensa em nós e quer o nosso bem. E se eu penso nisso, suscita em mim um desejo de amá-lo, de conhecê-lo, de viver com Ele na sua presença. Quantas vezes nós paramos para pensar sobre esta nossa condição, este privilégio de sermos filhos de Deus. Não só somos chamados filhos de Deus, como diz São João, mas de fato nós o somos, porque Jesus assim o quis. Em Jesus nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, filhos adotivos, mas amados por Ele. Santa Teresa d'Ávila dizia que encontrou uma senhora que disse: Madre, eu não sei rezar, porque quando eu começo a rezar o Pai Nosso, eu apenas digo Pai, Pai Nosso, eu fico parada, não sei mais o que dizer, fico pensando em Deus como Pai. E Santa Teresa dizia, aquela mulher não sabia que ela estava fazendo uma oração em alto grau, porque ela estava contemplando, ela estava mergulhando na intimidade de Deus, entrando em comunhão com Deus, apenas pronunciando o seu nome de Pai. Devemos então pensar, parar e agradecer a Deus por ser nosso Pai. É meu Pai, mas é Pai também de todas as outras pessoas, Pai nosso. E se Ele é meu Pai, os outros são meus irmãos, é o nosso Pai. Por isso devemos ter essa consciência de que somos todos filhos de Deus. E um pai ama todos os filhos indistintamente. Um pai verdadeiro como é Deus. E Ele quer o bem de todos. Por isso não agrada a Deus que um filho maltrate, ou despreze, ou faça mal a outro. Ele quer que os filhos se amem, que os filhos vivam em unidade, em comunhão.
Por isso, ter Deus como Pai, considerá-lo como Pai, me compromete a viver essa minha condição, olhando para os meus irmãos, procurando viver com eles esta fraternidade de filhos e filhas de Deus. A nossa oração, portanto, deve ser uma oração confiante e, ao mesmo tempo, deve nos levar a mudar de mentalidade. É importante para nós, nos dias que estamos vivendo, quando há tanta divisão, tanta separação e até pessoas que matam em nome de Deus. Como pode Deus ficar feliz se vê os seus filhos, todos são seus filhos, divididos, guerreando, destruindo uns aos outros? De maneira alguma. Imaginemos um pai que vê a situação dos seus filhos agindo desse modo. Deus não quer guerra, não quer divisão, não quer separação. Por isso, a verdadeira oração nos leva à comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Deve nos levar a buscar sempre o bem de todos e não pensar somente em nós mesmos. É o Pai nosso que estás nos céus, e agindo desse modo é que nós santificamos o nome de Deus. Deus é santificado através das nossas obras. Deus é bendito quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos a justiça, quando nós somos levados a agir com as atitudes do próprio Jesus, que procurou realizar a obra de Deus, a obra que o Pai lhe confiou. E nós, como discípulos missionários de Jesus, devemos fazer do mesmo modo. É fazendo assim que nós santificamos o nome de Deus, é assim que Deus é glorificado. Como Jesus disse, que as pessoas vendo as vossas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Pelas nossas obras, santificado seja o nome de Deus. E assim o reino de Deus vai acontecer, porque o reino de Deus, para acontecer entre nós, é uma graça, é um dom de Deus, mas também é compromisso, é responsabilidade de cada um de nós. O reino de Deus é dom do próprio Deus e é compromisso de cada um de nós, para que nós, agindo de maneira coerente com a nossa fé. É interessante como no final da oração, Jesus nos diz o seguinte, depois que ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus faz este comentário final. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso ao longo do dia? Muitas vezes. As pessoas que recitam o rosário, o texto, como nós dizemos, além de outras orações. E quantas vezes nós dizemos a Deus: Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós pensamos nestas palavras? Cada vez que eu rezo o Pai Nosso, eu peço perdão ao Pai, mas eu condiciono esse perdão de Deus, que Ele me perdoe como eu estou perdoando aos meus irmãos, aqueles que podem me ter ofendido. Significa que se eu não estou perdoando, eu estou pedindo a Deus que não me perdoe. Portanto, nós devemos pensar bem.
Quando nós rezamos o Pai Nosso, deveríamos pensar: eu estou perdoando, eu perdoei a todos de coração. Se eu não estou conseguindo, eu devo parar e pedir a Deus que me dê a graça de perdoar, para que nós também sejamos perdoados por Ele. Eis então, como eu dizia no início, a oração deve levar a verdadeira oração a uma mudança de mentalidade, a mudança de coração, mudar, transformar os nossos sentimentos, para que nós sejamos filhos que agem de acordo com a vontade do Pai. E assim aprendamos de Jesus, manso e humilde de coração, que nos ajude a viver realmente a nossa condição de filhos. Estamos nos preparando para a celebração da festa do Sagrado Coração de Jesus. Jesus que nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.